Shalom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Celeste, mais um dia na presença do nosso Deus, agradecendo, louvando seu santo nome, exaltando e adorando a Ele, porque dele e por Ele são todas as coisas e a Ele seja dado toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, pessoal? Aleluia. Irmãos, estamos na nossa caminhada de 40 dias no deserto com Jesus e no nosso jejum de Zacarias, que é jejum de palavras. Amém, irmãos? Olha só, cada dia eu trago aqui nesse tempo, até sexta-feira de paixão, cada dia vai ser um tema diferente e vai ser um tema onde nós vamos abrir a palavra, vamos orar por cima dessa palavra e também declarar a palavra. E eu gostaria que vocês orem aquilo que eu oro, declarem comigo, repitam comigo e assim estaremos alinhados em concordância. Alinhando o chamado, aquele que chama. O tema de hoje é ministério e propósito. Irmãos, perdão, peço desculpas pela tosse ainda bem presente. Irmãos, o chamado não nasce da vontade de um ser humano, sabe? Ele não vem de um desejo de servir que a gente pode sentir de noite para dia, de dia para noite. Ele nasce no coração de Deus primeiro e depois Deus transmite para nós. Muitos e muitas de nós nos cansamos no ministério. E isso não porque não fomos chamados, mas porque caminhamos desalinhados da fonte do chamado. Nós andamos desalinhados com a fonte do chamado. E quem é a fonte do chamado? A fonte do chamado é Deus. Nós andamos desalinhados com o coração de Deus, que é onde nasce o chamado. Irmãos, muitos se cansam, muitos, porque estão desalinhados. Quando o propósito se separa da presença, o peso aumenta. Desculpa. Quando o propósito se separa da presença, o peso aumenta. Quando o chamado se âncora, sabe, na palavra, ele se torna sustentável, pessoal. Orar pelo chamado não é pedir mais atividades, entendeu? Porque muitas pessoas pensam que orar por chamado é pedir a Deus atividades. Não, pessoal. Não é pedir a Deus também mais visibilidades ou mais reconhecimento. Longe disso. Orar pelo chamado é pedir fidelidade, é pedir alinhamento, é pedir proteção espiritual para que aquilo que Deus começou em nós não seja interrompido pelo cansaço ou pelas feridas ou pelas opressões do caminho. Tá pegando a chave? Irmãos, hoje o chamado volta ao lugar correto, submisso à palavra, dependente do Espírito e protegido pelo nosso Deus. Amém, pessoal? Olha o que a palavra fala lá no livro de Romanos, capítulo 11, em versículo 29. Eu vou dar alguns exemplos daquilo que a palavra fala sobre esse tema. Romanos 11, 29 fala: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Efésios 2:10 fala: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém, pessoal? Pegou? 2 Timóteos 1:9, palavra de Deus fala que nos salvou e chamou com uma santa vocação,
não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça. Oh, glória! Isaías 6:8. A palavra de Deus também nos fala: a quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, pessoal? Eu respondo todos os dias ao meu Deus grandão: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Amém, pessoal? Entendeu? Vamos orar por cima dessa palavra? Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nesse dia, mais um dia na Tua presença, eu me apresento diante de Ti, coberta com Teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6. Apresento a minha família, a minha casa, meus pertences, objetos eletrodomésticos e coloco tudo debaixo da proteção, da cobertura do sangue de Jesus Cristo. Tudo que pertence à minha família. Senhor, nesse dia, eu te peço, Pai, conscientemente, de que o meu chamado não nascer de mim. Não, Pai, ele nasceu primeiro do teu coração. Pai, eu me apoio na verdade de Romanos 11:29, que declara que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Aquilo que o Senhor colocou em mim não foi um erro, não foi um acidente, não foi uma tentativa, foi propósito eterno. Pai querido, eu entrego a Ti o meu chamado, eu entrego a Ti meu ministério, minhas responsabilidades e tudo aquilo que pesa sobre mim. Porque a Tua palavra diz em Efésios 2:10 que fui criada em Cristo Jesus para boas obras, as quais o Senhor já preparou. Eu não preciso inventar caminhos, preciso aparecer andar naquilo que já foi estabelecido por Ti. Pai querido, eu renuncio hoje, em concordância com aqueles que estão me ouvindo nesse momento, Pai. Nós renunciamos hoje toda comparação, toda cobrança excessiva, toda expectativa humana que tentou nos afastar da simplicidade e da obediência. Porque conforme fala 2 Timóteo 1:9, o Senhor nos chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo a Tua presença, Pai, segundo a Tua graça, Pai. Se em algum momento nós caminhamos cansados, feridos ou sobrecarregados, e nós nos colocamos, Pai, nos colocamos agora tudo agora no Teu altar, Senhor. Entregamos por completo. Ajusta o nosso ritmo, Pai. Alinha nosso coração. Restaura a nossa alegria no servir, Pai. E como Isaías declarou, nós afirmamos hoje: eis-nos aqui, envia-nos, mas envia-nos alinhados, curados, dependentes e sustentados por Ti. Nós oramos e agradecemos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora declara comigo: meu chamado. Pode declarar, pode escrever no comentário também como um ato de fé. Meu chamado vem de Deus e não será interrompido. Romanos 11:29. Eu ando nas boas obras que Deus já preparou para mim. Efésios 2:10. Fui chamada com uma santa vocação, segundo o propósito de Deus. 2 Timóteo 1:9. Meu ministério é sustentado pela graça e não pela forma humana. Eu sirvo ao Senhor com fidelidade e descanso e obedeço. Amém, pessoal? Meu chamado está protegido pelo Senhor. Não sirvo Não sirvo por obrigação, sirvo por obediência e amor. O peso não me governa, a graça me sustenta. Deus completa aquilo que começou em mim, a boa obra.
Eu descanso em paz no propósito do Senhor. Amém. Espero que declarou do início ao fim, que Deus possa ouvir as nossas orações. Perdão, que Deus possa ouvir as nossas orações. Nós entregamos e consagramos esse dia a Ele, porque dele e por Ele são feitas todas as coisas. Irmãos, em nome de Jesus, receba hoje a proteção, o governo e a glória do nosso Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, sobre seu trabalho, sobre sua saúde e sobre seu ministério. Se esse vídeo edificou a sua vida, deixa a sua curtida e compartilha com outras vidas. Que Deus te abençoe grande e poderosamente.